Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina de processo constitucional. Na semana passada nós iniciamos com debates muito interessantes, por meio dos quais eu consegui provocar vocês, e foi muito legal a participação de todos, a discutirem o papel, afinal de contas, das Cortes Supremas, né? Olhando para o nosso STF, olhando para a Suprema Corte norte-americana. Nós olhamos, inclusive, para o caso da Windsor, United States, que foi julgado pela Suprema Corte, olhamos para o caso da união afetiva no STF, olhamos para o caso da prisão em segunda instância, em especial o julgado lá de 2016, e com base nisso, começamos a construir uma ideia do que vamos abordar nessa disciplina, e principalmente desse paradoxo, desse conflito que existe de fato, ele não é só aparente, ele existe de fato, entre uma atuação do Poder Judiciário e a atuação dos demais poderes, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo, tá? Isso passa pela questão, claro, do processo legislativo, né? Então, do Poder Legislativo editando leis, mas também passa pela atuação do Executivo, em especial com relação a políticas públicas. Nós vamos passar por tudo isso aqui nessa disciplina também. Como eu disse para vocês na aula da semana passada, a partir de tudo que nós fomos construindo juntos, a partir desse diálogo que eu trouxe para vocês, provocativo, com aquelas 3 questões primeiro, em alguns casos 2, né, e depois com os casos, vinha para preparar o que nós vamos estudar agora. Nós vamos continuar discutindo casos, sempre vou trazer casos para a gente discutir, é fundamental o estudo a partir de casos. Mas eu quero, por meio desse vídeo, provocar vocês com alguns aportes teóricos, para que nós possamos, depois, no momento síncrono da aula, daqui a pouquinho, dialogar a partir de casos, mas com um pouco mais desse suporte teórico. Muitas das coisas que falarei aqui, vocês já estudaram lá em Direito Constitucional, mas foi lá na 2ª série, agora vocês estão na 5ª, né, no último ano, no 9º período, né, alguns estão no 7º, porque tem algumas turmas do 7º também fazendo essa disciplina, então mesmo assim ficou lá longe, então é importante nós retomarmos alguns conceitos. Nós estamos falando de atuação do Poder Judiciário, em especial da jurisdição constitucional, por isso que eu foco tanto no STF. Vocês verão que nós não falaremos só do STF. Por exemplo, na aula que teremos de controle difuso, que será muito em breve, nós vamos falar do Poder Judiciário como um todo. Estamos falando da atuação do Poder Judiciário como um todo. Mas como a nossa disciplina foca no controle de constitucionalidade e o controle de constitucionalidade concentrado é feito no Supremo Tribunal Federal, nós focamos um pouco mais no Supremo, até porque muito do paradoxo da democracia, muito dos conflitos entre judiciário e legislativo, essa mistura muitas vezes das funções de cada um, até onde um pode ir, até onde o outro pode ir, acaba se destacando mais no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e todas as semanas nós temos decisões do Supremo que mostram isso pra gente, né? Então, o que nós começamos aqui a construir na última aula, né? A ideia de que o STF tem o poder-dever de realizar o controle de constitucionalidade. Ele é o guardião da Constituição. Vocês já ouviram inúmeras vezes isso sendo dito, né? Ele é o guardião da Constituição. E aqui eu já começo invocando para vocês o Federalista. Vocês, aliás, precisam ler os Federalistas, né, gente? Se ainda não leram, leiam. É muito gostoso de ler, inclusive, né? Os Federalistas, na verdade, são vários ensaios que foram produzidos pelos pais fundadores, né, dos Estados Unidos, e eles consolidaram todos esses ensaios nessa obra, nos Federalistas, e eu destaco para vocês o Federalista 78 e o Federalista 51, que são muito relevantes para a gente entender aquilo que discutiremos aqui. O Federalista 78, por exemplo, vai dizer, não é que o Poder Judiciário é mais importante que o Poder Legislativo, é que simplesmente é o poder do povo que é mais forte do que ambos, e quando o poder do povo, que vem materializado na Constituição, é colocado em xeque, colocado à prova por algum corpo legislativo que viole essa Constituição, que traz a vontade do povo,
É o caso do Poder Judiciário, competente para isso, intervir e proteger a vontade do povo. A legitimidade do controle de constitucionalidade vem daí. Vem justamente dessa outorga que foi dada pelo povo quando, na edição da Constituição Federal a nossa inclusive de 88, por meio de uma constituinte, escolheram dar ao STF este poder de controlar a constitucionalidade e também, claro, de garantir os direitos fundamentais, tá? Então, o Federalista 78 é bem bacana e o Federalista 51 vai falar dos diálogos, né? Dos freios e contrapesos, de certo modo, e do equilíbrio entre eles. Então, leiam os federalistas, é bem importante, tá? E uma dica, tem um musical incrível do Hamilton, que é um dos pais fundadores, né? É um musical da Broadway que virou... Eles filmaram, né? Virou um filme, mas é o próprio musical, é inteirinho, ele é enorme, tem mais de 3 horas, e conta a história do Hamilton, de como aconteceu a Revolução, enfim, é bem legal. Para quem gostar dessa parte da história, assistam esse musical. Ele é inspirado num livro, inclusive, sobre a biografia do Hamilton. É uma história muito bacana, tá? Fecha parênteses. Bom, pessoal, então nós estamos diante de um poder judiciário que tem sim esse poder, dever de controlar a constitucionalidade das leis para proteger os direitos fundamentais, os direitos e garantias que são previstos nessa Constituição. Só que ao fazer isso, eles acabam por muitas vezes invalidar leis editadas por um corpo legislativo que foi eleito. E aqui vem o que nós costumamos chamar de paradoxo da democracia, ou conflito entre o constitucionalismo e a democracia. Eu gosto muito de estudar esse tema a partir da leitura de um autor americano chamado Frank Michelman. Tem um livro fantástico que se chama Brennan and Democracy. Eu tenho um trechinho que é o trecho, talvez um dos mais importantes dessa obra sobre constitucionalismo e democracia. Se quiserem eu posso disponibilizar para vocês. E tenho também, coloquei para vocês também no roteiro de vocês alguns conceitos do Michelman sobre constitucionalismo e sobre democracia, porque o constitucionalismo vem como a outorga de poder para a proteção dos direitos fundamentais. Então a Constituição vem para proteger os direitos fundamentais e acaba-se por outorgar a um órgão, uma Suprema Corte, o poder de fazer esse controle, de se responsabilizar por essa proteção. De outro lado, a democracia é o autogoverno, é o povo podendo participar diretamente das decisões sobre a regulação da sua vida, sobre as questões variadas que acabam sendo objeto de leis. Quando o Supremo Tribunal Federal, trazendo aqui para nossa realidade, né, acaba por invalidar uma lei que foi editada por esse legislativo, é que para muitos surge o paradoxo da democracia, o conflito entre constitucionalismo e democracia, e é com ele que nós estamos preocupados aqui. Quando a gente lê o Federalista 78, e peço que vocês leiam com atenção pelo menos esse trechinho que eu citei aqui para vocês e que está no roteiro de vocês, a gente fica muito tranquilo. Não, mas é muito simples. Simplesmente quando o corpo legislativo viola a Constituição, vem a Suprema e atua. Mas nós vimos já na semana passada, e a minha intenção com as provocações que eu fiz para vocês na semana passada era essa, que não é tão simples assim. E que os limites a essa atuação do Supremo Tribunal Federal são muito difíceis de se delimitar. Claro, quando nós pegamos casos como o Brown versus Board of Education, que em algumas turmas eu sei que eu já citei, eu não sei se eu entrei em todas, mas nós vamos muito entrar no Brown versus Board of Education nessa aula, inclusive, para discutir algumas questões também importantes para tentar ajudar aí nesse conflito, né? Fica fácil, né? Não. Igualdade, lá nos Estados Unidos, primeira emenda, né? Citei até o filme Estrelas Além do Tempo aqui para vocês e vários outros, né? Fica fácil de enxergar. Quando nós olhamos para um outro caso que eu vou trabalhar com vocês, o caso Tinker versus Demonet, que é um caso bem bonito, bem legal, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho na nossa aula, também não é tão difícil assim de enxergar. Quando nós olhamos para o caso das células tronco no Brasil, né, em que na verdade se entendeu que a lei era constitucional, ali a gente também consegue, principalmente quando a gente lê esse acórdão, que é incrível, também compreender.
essa atuação, mas nós sabemos que nem sempre essa atuação é clara. E muitas vezes o Supremo Tribunal Federal, numa postura ativista, e eu adoto aqui o conceito que o Barroso adota de ativismo num artigo que eu também disponibilizei para vocês, acaba por ou ampliar aquilo que a norma prevê, criando uma norma, na verdade, a partir da interpretação, ele amplia aquilo que o texto prevê, melhor dizendo, ou até modifica em alguns casos. Nós vamos estudar a interpretação conforme a Constituição só na nossa última aula, mas lá vocês vão ver que é um grande problema a interpretação conforme, porque interpretar conforme a Constituição muitas vezes acaba por fazer com que se dê uma interpretação que extrapola aquilo que está no texto. Então aí vem algumas teorias que tentam justificar isso, mutação constitucional, já falamos um pouquinho disso, né? Ou mesmo a ideia do Barroso, da forma como ele enxerga o ativismo, de que essa seria uma postura adequada, uma postura correta para o Poder Judiciário ser, afinal, o guardião da Constituição tal como ele é. Mas será que é assim? E será que nós conseguimos aqui pensar em ferramentas para melhor construir esses limites? É isso que nós vamos discutir a partir de alguns casos também que nós vamos analisar daqui a pouquinho, tá? Então fica aí uma primeira provocação. Será que existe solução para o paradoxo da democracia? Ou será que é um conflito, um problema infindável, insolúvel, que podemos atenuar de alguma forma, mas que nunca vai se resolver? Ou será que, como diz lá o Federalista 78, a gente consegue enxergar muito claramente o papel de cada um, né? E uma outra pergunta, uma outra provocação que daqui a pouquinho nós vamos responder juntos na nossa aula. Uma vez caracterizado esse paradoxo, entendendo então que existe esse conflito entre constitucionalismo e democracia, será que existem formas de nós lidarmos com isso? Será que existem algumas ferramentas que nós podemos extrair da doutrina, muitas vezes da própria prática, né? Às vezes até da jurisprudência, para conseguirmos contornar isso? Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, já hoje, inclusive, a ideia de capacidades institucionais, uma teoria incrível do Cass Sunstein, que eu gosto muito, acho que é bacana, é muito legal pensar. Gente, eu estava gravando esse vídeo e a capacidade do meu celular acho que acabou, por isso que houve esse corte. Vocês vão notar uma emendazinha, porque eu estou fazendo uma continuidade para vocês, tá? Pra gente não perder o mesmo vídeo. Eu falava para vocês de algumas ferramentas para a gente tentar reduzir esse abismo, né, entre o constitucionalismo e a democracia, e citei a teoria das capacidades institucionais do Sunstein, que é muito bacana e muito importante para a gente pensar essas questões. Tem um texto, inclusive, do Diego Werneck sobre essa teoria que eu disponibilizei para vocês. Também a teoria dos diálogos constitucionais, Virgílio Afonso da Silva, Conrado Wiener Mendes, com o texto que vai ser objeto do seminário, trabalham essa questão também dos diálogos constitucionais, que também pode ser uma ferramenta bem interessante, vamos conversar sobre ela. A ideia do backlash, que é uma ideia bem bacana, a gente traduz backlash como uma ideia de reação violenta, uma reação que vem quando uma decisão da Suprema Corte é proferida num determinado sentido, pode ser reação da sociedade, pode ser reação de um outro poder. A gente também vai trabalhar a ideia do backlash, tem um texto clássico sobre backlash que eu também vou disponibilizar para vocês, do post da Siegel, que é fundamental, e também vamos trabalhar. E na linha da ideia das capacidades e dos diálogos, uma ideia que vem do processo civil com esse nome, mas é uma ideia que sempre foi trabalhada de alguma forma no direito constitucional, que é a ideia das medidas estruturantes para alguns do processo estrutural. Não sei se já ouviram falar disso, mas também construiremos daqui a pouquinho o conceito, a ideia de processo estrutural e como de alguma forma ele pode ajudar nessas questões, tá? Nós estamos falando aqui de conflitos em todas as esferas, tanto na questão legislativa, então o Supremo vem, invalida ou interpreta conforme a Constituição uma lei que foi editada pelo Legislativo, quanto também na questão das políticas públicas, em geral, quando estamos diante das omissões inconstitucionais. Nós teremos uma aula só para falar da omissão inconstitucional, mas já temos que adiantar aqui a base da discussão para isso,
tá? Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho no nosso momento síncrono tudo isso. Vamos retomar também algumas ideias da última aula, em que falamos sobre a teoria, a ideia dos direitos fundamentais como trunfos contra a maioria, que vem com o Dworkin, também vem com o Jorge Reis Novaes, é uma ideia bem bacana. A ideia do Aldron, de controle fraco de constitucionalidade, enfim, a ideia é que nós possamos aqui, a partir de todas as discussões que já iniciamos na última aula, na primeira aula, e das discussões que estabeleceremos daqui a pouquinho no nosso encontro síncrono, construir mais bases, deixar um pouco mais forte essa nossa base de conclusões e de construções que estamos fazendo aqui para tentar desvendar aí esse mistério, essas questões tão complexas que residem em torno do controle de constitucionalidade, para que mais adiante possamos pensar, afinal de contas, o que eu posso trazer numa DPF? Afinal de contas, até onde o Supremo pode ir em determinadas questões que envolvem políticas públicas? Tudo isso nós também vamos discutir mais adiante, ok? Provoco então vocês por esse vídeo. Lembrem-se que eu trouxe 2 provocações e vou começar a aula com elas. Primeiro, é possível que o Supremo Tribunal Federal amplie ou altere o conteúdo de uma lei editada pelo Legislativo sob o fundamento de que está fazendo isso à luz da Constituição, quais são os limites para essa atuação, como que a gente entende o ativismo judicial dentro dessa perspectiva. E 2, se o paradoxo da democracia é um conflito, um abismo, caracteriza aí realmente um paradoxo insolúvel, um abismo entre constitucionalismo e democracia, em que ferramentas nós podemos pensar para conseguir, afinal de contas, se não superar, ao menos diminuir esse abismo entre eles. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Venham bem animados para discutir com várias questões, para que a gente possa continuar aí a nossa construção sobre esses conceitos e essas questões tão importantes. Um beijo e até daqui a pouco.